Como é que chega o Mirassol para o Campeonato Brasileiro de 2025? Vice-campeão da Série B no ano passado, agora é Série A para o Mirassol. Estou aqui com o Alexandre Senechal e a gente já convida você a navegar aqui pelo nosso canal, conferir esse guia do Brasileirão espetacular que a gente está fazendo, as 20 equipes detalhadas. Esse vídeo é do Mirassol. Vocês podem ver pela camisa, estou de Mirassol, estou com o Alexandre Senechal, que vai detalhar para a gente ali o que a gente pode esperar do time do Mirassol, destaque, fique de olho. Agora é contigo. Reformulação grande do Mirassol, né? Um time que até de técnico mudou, perdeu o Mozart para o Coritiba, começou o ano com o Barroca, depois acabou demitindo o Barroca e aposta no Rafael Guanais, fazia bom trabalho no Operário, teve uma passagem breve pelo Atlético Goianiense esse ano, e que tem muitos caras que são consolidados na Série A, mas nenhum cara que é destacão assim, né? Nenhum cara que já fez uma Série A grandiosíssima. É um elenco muito experiente, com jogadores muito rodados, para tentar, nessa soma desses caras, fazer boa campanha. A verdade é que no Campeonato Paulista, né, no início do ano, o Mirassol não conseguiu fazer isso. Até classificou, né, em segundo lugar no grupo que também tinha o Corinthians e acabou eliminado nas quartas de final, perdendo o jogo das quartas em Itaquera. Paulistão naquela regra, né, jogo único nas quartas, perdeu fora de casa. Só que o Mirassol, eu vou até pedir pra gente ver os números já, Mate, porque a grande questão no Mirassol é que você vê pelos números que não tá sendo uma temporada tão boa. São 13 jogos, são 7 derrotas e só 5 vitórias, empatou apenas uma vez. Tem mais gols sofridos do que marcados. Sofreu 23 e marcou 21, como você disse, perdeu mais da metade. E as derrotas para os times da Série A do Campeonato Brasileiro, Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo e Bragantino. Perdeu para a Ponte, que está na Série C, caiu para a Série C no passado, e perdeu para o Novo Horizontino, que subiu, que não subiu, né? O Mirassol subiu, o Novo Horizontino não. O Novo Horizontino está na Série B. Então as 7 derrotas foi para times de divisões das 3 primeiras, para todos que vão ser adversários na Série A. E isso é o que mais preocupa. Apesar de ter um elenco experiente, o Mirassol não conseguiu encontrar uma forma, tanto que é um dos times que chega na Série A já tendo mudado de técnico pelo menos uma vez na temporada. Isso que preocupa. Eu acho que a questão é essa mesmo, né, Lê? É entender, agora subindo a régua, como que o Mirassol vai se comportar, né? Como é que vai ser a temporada do Mirassol, porque o nível de competição vai aumentar demais. Que o Mirassol tem trabalho, que é um projeto interessante, que é um time muito bem estruturado, a gente já sabe. Né? O Mirassol já estava aí algumas temporadas chamando a atenção, né, com jogos interessantes, e agora fazendo um campeonato muito bom da Série B ano passado, subindo. Agora vamos ver com essa régua subindo, de fato, de nível, uma Série A para o Mirassol, como é que vai ser. Quem que é o jogador que a gente pode ter como destaque desse time, Alê, que você preparou para a gente entender que vai comandar esse time do Mirassol? Eu até tive algumas dúvidas na hora de produzir esse destaque, porque o Gabriel, ele é o cara que tá aparecendo. O Gabriel é aquele meia que passou pro Bahia, pro Flamengo, pro Coritiba, né? Já rodou bastante aí no futebol brasileiro. Só que já é um jogador de 35 anos e é um dos artilheiros do time, é verdade. Mas eu fui com outro cara, vou até pedir para colocar aqui na tela, o Yuri Castilho, que é aquele que falou uma vez que, pô, eu não preciso pensar para jogar futebol, né? Eu posso jogar futebol sem pensar, né? Como quem diz assim, né? Porque quem tem que pensar é o técnico, né? Não preciso pensar. Então, coloca pra gente aqui, por favor, o Yuri Castilho na tela, que é o jogador, esse cara de destaque, é o artilheiro do Mirassol no ano. E é um cara que já tem mais rodagem, tá jogando mais de 9 nessa temporada. Então esse que é o ponto interessante. Ele chegou a jogar mais aberto na carreira, mas ele tá jogando mais centralizado esse ano, porque tem outras opções de caras mais de lado. Então, quando foi o Barroca, né? E agora a gente tem que ver o que o Guanais vai estar imaginando para ele. Mas ele já tem tido essa experiência, né? Jogando de 9. Pode ser que seja o 9 na Série A. O Guanais é um técnico bem interessante. Gosto muito do trabalho dele. Acompanhar ele de perto aqui no Operário durante um bom tempo, né? Fiz alguns jogos do Operário que ele estava no comando da equipe, inclusive. É um cara que demonstra um conhecimento e um tato para lidar com elenco e até com a imprensa mesmo, com nós da imprensa. Sensacional, né? Então, um cara que, na minha visão, tem tudo para fazer um bom trabalho no Mirassol. Achei que foi uma ótima escolha, tá? Vamos ver como é que vai ser essa questão dos jogadores, né? Porque apostou em muito jogador cascudo, como você falou, né? Que já tem experiência, mas que não é um destacaço, não chega como um destaque no Mirassol, né? É verdade. E o Yuri Castilho, então, tem os números dele aí, hein, Lê? Exatamente. Números em 2025 do Yuri Castilho pelo Campeonato Paulista, né? Jogos pelo Mirassol. Fez 4 gols em 12 jogos. Tem 0,39 gols. Os dados, lembrando, são dados por 90 minutos, né? A gente pega nas plataformas que a Prometrics, nossa parceira, nos fornece, né? Então, a gente tem ali, ele precisa mais ou menos, a cada 90 minutos ele consegue marcar mais ou menos 0,4 gol, né? Então ele precisaria aí de 3 jogos para fazer um gol, um pouquinho menos. Seria mais ou menos isso. O XG dele foi um pouquinho maior, então ele perdeu mais chances do que ele realmente marcou. Teve 4,33 XG no total.
Mas é interessante de ver como ele é um cara que tá sendo um cara muito agudo de toques na área, né? Tem mais de 3 toques na área por jogo, na área adversária, 3,3. E tem mais de 2 chutes também por jogo, 2,33. Acerta mais de 50%. Então, para quem gosta de aposta esportiva, chute a gol, dá um chute a gol por jogo em média. O Yuri Castilho é um cara para ficar de olho, além de dar praticamente um passe para finalização a cada 2 jogos, né? A média é 0,42. Ele tem números interessantes num campeonato estadual que dá pra gente ter como régua, porque o Paulista de fato reúne o maior investimento e as equipes mais fortes do Brasil no início do ano. Então o Mirassol teve as derrotas para os times de primeira, segunda e terceira divisão, mas é um time que teve esse enfrentamento, então já sabe mais ou menos o que esperar. E nesse cenário, o Yuri Castilho foi bem, por isso também eu escolhi ele como destaque para trazer aqui na análise. Legal, hein? Jogador interessante. Teve o XG que você fala, é a qualidade das chances criadas por ele, Isso, né? é o expected goals, né, que a gente chama, que é a expectativa de gols dele, né? Pelas finalizações que ele teve. Então teve 0,42 na média. Ele tá na média, E então, 4,33 no total. Então ele fez 4 gols, poderia ter feito 4,3, entendeu? Tá mais ou menos ali no esperado, um pouquinho abaixo, é verdade, mas mais ou menos ali no esperado. Perfeito. E um jogador pra gente ficar de olho, Ale, cara que pode surpreender na temporada do Mirassol. Aí também não fui no Negueba, que é o ponta direita, não quis ir no próprio Walter, que tá chegando e deve ser o titular. Tinha outras opções. O Cleison foi reserva a maior parte do Paulista, perdão. Fui no motorzinho do time. Optei por trazer o Danielzinho, que era aquele Danielzinho que começou como meia no Galo, teve até uma passagem aqui no futebol paranaense pelo Paraná Clube, jogou muito tempo de ponta esquerda ou de meia. Um cara que fazia, um cara mais agudo, um cara não tão criador, mas mais agudo. E agora é um cara de 1,67 m de altura, que é um volante, camisa 8 do Mirassol, aquele volante todo campista, aquele cara que chama atenção pela forma como ele atua, e trouxe dados dele aqui, ofensivos e defensivos, para mostrar como ele consegue ajudar, apesar de ter uma estatura baixa, né? Um cara que não tem nem 1,70 consegue ter números assim bons no Campeonato Paulista, por isso Tamanho o Danielzinho... É verdade. Por isso o Danielzinho é o fique de olho do Mirassol. Vamos para os números então, Mate? Números de 2025, né? De 2025 também pelo Mirassol. Uma coisa que me chama muita atenção sempre na análise, as ações que o cara tem. E quando o cara passa de 75, 80 ações, já é um número que é muito alto, perto da média que a gente tem no futebol brasileiro. Danielzinho tem, em média, por 90 minutos, 78,39 ações. Então ele tá participando do jogo o tempo inteiro. E mostra de fato que você falou que ele é um cara participativo. Exato. Cria, marca, tá em todo lugar no meio do campo. Você pega um mapa de calor dele, da intermediária defensiva até a intermediária ofensiva, um pouco mais à direita, porque ele joga mais como um volante pela direita. Mas tá em todo o campo. Ele aparece em todos os lugares, é legal. Até não trouxemos um mapa de calor, mas é legal essa avaliação. E aí ele tem mais de 70% de acerto nas ações. São ações completas, ofensivas, defensivas, tudo. Tudo que ele participa do jogo. É um dado muito interessante. Aí ele tem, em média, 8 passes para o último terço, né, para o terço final do campo, em que acerta também mais de 70%. Ele tem 7 recuperações por jogo, sendo um cara de menos de 1,70 de altura, como eu falei, sendo quase metade no campo adversário. Então mostra também que ele tem essa valência defensiva, mesmo estando se adaptando nos últimos anos no Mirassol como esse jogador um pouco mais defensivo. Ele tem 3 interceptações por jogo, né? E participa de 6 duelos defensivos, 6,6 duelos defensivos por jogo, com mais de 50% de acerto. Então ele ganha praticamente 3 duelos defensivos por jogo, mesmo um jogador mais franzino. É um cara que tem bons números. Inclusive, se você for voltar aqui no Guia do Brasileirão nos números do Carrídio, ele tem, do Corinthians, na análise do Corinthians, ele tem mais duelos defensivos ganhos do que o Carrídio. Tem números defensivos mais interessantes. Então é legal pra gente analisando. O Carrídio era ponta, virou volante. O Danielzinho era ponta, meia ponta, virou também volante. Esse é um cara interessante pra gente ficar de olho. Já tem 30 anos de idade, mas ainda é um cara que tem muita lenha pra queimar, principalmente nessa Série A pelo Mirassol. Bons destaques, hein, Ale? Bem interessante. Agora vamos projetar esse time do Mirassol pra temporada? Vamos projetar. Tem muito jogador, como você falou. Jogadores interessantes que a gente destacou, o Yuri, Danielzinho, mas tem os caras cascudos da equipe. Eu quero ver como é que você vai encaixar esse time aí. É inacreditável. O Mirassol aí? É inacreditável porque o Mirassol talvez tenha a maior quantidade de aquele no elenco, né? Walter, aquele. Alain Pereur, aquele. King Reinaldo, aquele. O Cleison, aquele. Gabriel Meia, aquele. Chico Kim, aquele. Yuri Castilho, aquele. No banco, Léo Gamalho, aquele. Tem muito cara aquele. David Braz tá lá também, né, na reserva. Mas vamos lá, trazendo para a imagem, o Mirassol que eu espero, né, como um time ideal. Claro que o Guanais ainda vai assumir, né? Vai estrear contra o Cruzeiro no sábado. Mas a grande questão é que essa é a base que o Mirassol vem utilizando mais ou menos na temporada. Eu imagino que o Walter vai ser o titular e aquele Alex Muralha
vai ficar como opção no banco de reservas. A defesa que vem jogando é o Lucas Ramon pela direita, o João Victor, zagueiro do Mirassol, também com o Alain Pereur, que ganhou a posição do David Braz durante o ano, e o Quinguinaldo, o Reinaldo, pela esquerda. A dupla de volantes que mais tem jogado é Neto Moura e Danielzinho. O Rony, ex-Corinthians, ex-Atlético Goianiense, entra muito nas partidas, mas não tem sido tão utilizado, assim como o José Aldo, que está jogando muitas vezes também um pouco mais à frente. A linha de 3 meias à frente tem o Negueba do lado direito, um dos bons destaques do Mirassol esse ano, um jogador de 24 anos. Não é nenhum daqueles Negueba, né? No time de aqueles não é esse. Esse é o Firmino Negueba, né? Muito chamado também assim, meia direita, ponta direita. O Gabriel de 10 e o Chico Kim fazendo esse ponto esquerda, muitas vezes no lugar do Cleison. Então o Cleison tem sido reserva do Chico Kim, com o Yuri Castilho como um 9 e o Léo Gamalho como uma opção para segundo tempo, né? Uma opção para bola aérea quando o Mirassol precisa de um cara de mais peso na área. Então é esse o time mais ou menos que eu espero do Rafael Guanais, acho que é o time ideal, acho que o Walter tem que ser titular. O Matheus Salles também foi contratado, mas acho que não é um jogador que pode ser titular absoluto com o Neto Moura e com o Danielzinho. O Mirassol vai ter dificuldades. É um time que tem muita casca, muita rodagem, mas você não vê nenhuma grande estrela da história do futebol brasileiro aqui nesse time, né? É um time, com certeza, que vai passar por muitas dificuldades no ano. Pois é. Eu já puxo pra gente falar o que a gente pode projetar do Mirassol, né? Porque cada equipe aqui a gente coloca um selo. Exato. Favoritaço, briga por Libertadores, briga pelo título. Aonde que o Mirassol se encaixa? Ele é uma projeção realista aí do Mirassol pra temporada. O Mirassol tá na parte de baixo, né? Claro, até pela questão de investimento, pela questão de elenco. Então a avaliação foi luta contra o rebaixamento. A gente dividiu 5 times em quatro cenários diferentes, né? Se você pegar o guia aqui no canal, você vai ver isso. O Mirassol tá na parte dos 5 piores times do campeonato. Vai lutar contra o rebaixamento. E se falar que o Mirassol vai ser 16º agora, todo mundo aceita. O presidente aceita, o elenco aceita, a torcida do Mirassol aceita com certeza. Porque é um Brasileirão com um investimento que está subindo muito e um time que vai tentar brigar contra um monte de peixe grande. Se não cair, vai ser a temporada dos sonhos do Mirassol, com toda certeza. Eu acho que a questão mesmo é essa, né? É entender o contexto Exato. do Campeonato Brasileiro. Tem muito time melhor. A régua do Mirassol tá subindo agora, né? A primeira vez que o Mirassol chega na Série A. Então, assim, é um clube que tá passando por algo novo, né? Tá chegando no Campeonato Brasileiro e precisa, acho que o primeiro passo é se estabelecer, né? Então, você vê esse time do Mirassol capaz de conseguir algo mais na temporada? Assim, me agrada muito o Rafael Guanais, mas eu acho que é um time bem limitado, ali sendo bem realista. Assim, né? Eu também acho. Acho que o Mirassol é um dos grandes candidatos para ser rebaixado mesmo. Me perdoe, torcedor do Mirassol, mas pelo elenco, pelas peças, e já por ter mudança de técnico, né? A primeira não foi porque quis, né? O Mozart optou por sair do Mirassol e continuar na Série B e ser técnico do Coritiba. Mas a grande questão é que o Guanais vai chegar já com o Brasileirão praticamente rolando, já chegou tudo mais, mas pouco tempo de trabalho para botar esse time para jogar no Brasileirão. É um time que eu espero que tenha algumas mudanças de elenco também. Só que eu realmente acho que o Mirassol é um dos grandes candidatos para ser rebaixado por todo o contexto, né? Por investimento que é muito menor, pelo elenco que é um elenco mais limitado em relação aos outros, muita mudança de treinador e também o fator de ineditismo, né? De não ter essa casca, essa experiência de jogar a Série A. Eu acho que o Mirassol acaba sendo um dos favoritos para o rebaixamento, sim. Vamos ver como é que vai ser o Mirassol no Campeonato Brasileiro de 2025. Esse aqui é o Guia do Brasileirão da WTV. A gente prepara esse conteúdo com o maior carinho, com a maior dedicação, que a gente espera em troca de você, a sua inscrição. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. Fica à vontade para navegar no nosso guia. Aqui tem uma playlist separada para você, Guia do Brasileirão. As 20 equipes estão ali, você pode conhecer. Você, torcedor do Mirassol, você que está aqui acompanhando esse vídeo, não torce do Mirassol, mas está aqui curioso para ver como é que joga o Mirassol. Navega nos nossos conteúdos também para entender como é que chegam as outras equipes para o Campeonato Brasileiro de 2025. E também fica à vontade aqui nos comentários para comentar, deixar a sua opinião aqui, se concorda ou não com a nossa análise, o que você achou dos destaques, fique de olho, fica à vontade aqui nos comentários. Esperamos você no próximo. Grande abraço.